Boa tarde, senhores e senhoras. O Corecon vem promovendo, desde meados do mês de março, quando o Brasil passou a adotar as medidas de distanciamento social sugeridas pela OMS, a força-tarefa. Economistas falam à sociedade gaúcha. Que, entre outras iniciativas de interação com o público, estão as lives, através das quais nós, economistas e demais convidados, discutimos os cenários da crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19, com a participação direta do público. Desde março, o Conselho Regional de Economia já realizou mais de 3 dezenas de lives, com a participação de economistas de renome, gaúchos e brasileiros, e inclusive de fora do país. O projeto endossado pelo presidente do Corecon RS, o economista José Júnior de Oliveira, que tem a coordenação do nosso vice-presidente, o economista Aristóteles Galvão. Na live de hoje, nós teremos, então, uma discussão sobre o novo Fundeb, que foi recentemente aprovado, e vamos discutir, então, o novo Fundeb e os impactos no financiamento da educação pública brasileira. Então, no dia de hoje, nós teremos para discutir esse tema na live promovida pelo Corecon, os economistas Izete Pengo Bagolin, professora da PUC, e Leonardo Busato, ex-secretário da Fazenda de Porto Alegre, e eu, Mário Jaime Gomes de Lima, como mediador, também economista. Vamos, então, discutir mais um tema relevante para a sociedade brasileira e gaúcha, dentro do projeto Força Tarefa, Economistas Falam à Sociedade Gaúcha, promovida pelo nosso Conselho de Economia do Rio Grande do Sul. Então, inicialmente, eu vou apresentar o currículo dos nossos convidados, e que nós tivemos a missão, quase dificílima de missão de reduzir ao máximo possível os currículos desses brilhantes convidados, mas acredito que a parte central dos seus conhecimentos vão estar bem representados aqui. Então, Izete Pengo Bagolin, graduada em Economia, doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado sanduíche na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC. O Leonardo Busato, graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em Administração Pública Eficaz pela URGS e em Theory and Operation of a Modern and National Economy pela George Washington University, e é auditor fiscal da Receita Estadual na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, foi subsecretário do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul e secretário municipal da Fazenda de Porto Alegre. Eu tenho muito carinho por esses dois grandes economistas, porque aprendi muito com eles, com a professora Izete no mestrado e doutorado da PUC, e com Leonardo Busato, assessorando ele na Secretaria Municipal da Fazenda. Sejam bem-vindos e passo de imediato, então, a palavra para o economista Leonardo Busato. Bom, primeiramente, queria agradecer muito o convite do Corecon. Fico muito honrado com essa oportunidade de debater um tema tão relevante e também muito satisfeito de estar na presença de dois colegas aqui, eu posso citar, A Izete, não vou dizer quanto tempo eu me formei, Izete, porque daí a gente entrega a idade, Mas quando eu me formei na faculdade, a Izete foi na minha banca, a gente teve, digamos assim, um dos nossos mentores, o mesmo professor, o professor Flávio Comim, a quem eu tenho uma admiração muito grande. Então a gente se conhece de longa data, e depois de bastante tempo a gente se cruza novamente, agora nesse debate sobre o Fundeb, a educação básica. Então, saudar a Izete, que é uma das maiores especialistas não só na educação, mas em toda a área que envolve desenvolvimento social e esse relacionamento com a economia. E também o Mário, nós somos colegas, aí, mais de 3 anos trabalhando juntos na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O Mário, economista, também conselheiro do Corecon, sempre preocupado com os debates atuais aí, que envolve não só a questão das finanças públicas, mas desenvolvimento econômico e social, enfim, em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Bom, esse é um tema que é tão complexo que certamente daria bastante, não só em tempo de debate, mas também proporcionaria uma série de análises de diversos ângulos, de diversos aspectos. O que a gente tem visto recentemente, e com toda razão,
é uma saudação do ponto de vista positiva da aprovação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, do Fundeb, né? Agora uma constitucionalização a partir da aprovação na Câmara, ainda tem o seu debate no Senado, e todos saudando, ou grande parte saudando, os efeitos positivos que se dá no investimento na educação básica, né? Acho que todos que nos assistem sabem da importância da educação, não só do ponto de vista econômico, mas social, né? O aumento da produtividade, a redução das desigualdades. Acho que é inegável o mérito de uma proposta que vise aumentar o investimento em recursos na educação básica. Porém, eu vou me atrever, sou com risco de receber críticas, mas faz parte, de fazer ter um outro viés de análise sobre o Fundeb em dois aspectos. Uma questão do federalismo, né? Ou seja, assim, o que esse fundo ela influencia na questão federativa brasileira, e aí depois eu vou entrar em detalhes, vou mostrar uma apresentação, e do ponto de vista fiscal, financeiro fiscal, focado nas finanças públicas, para demonstrar, no meu ponto de vista, e de algumas pessoas que têm discutido o Fundeb, o aspecto negativo, ou as críticas que podem ser levadas ao Fundeb, não em relação ao seu mérito, mas a forma como ele foi constituído, e em especial, imagino que a grande parte das pessoas que nos assistem são gaúchos e muitos porto-alegrenses, mas certamente a maior parte dos gaúchos. Qual o impacto disso para o Estado do Rio Grande do Sul e suas finanças? E vou me atrever, que não é minha especialidade, mas depois no debate, a discutir um pouco a relação efetividade da despesa pública e a relação entre despesa em educação básica e resultados, né? Não é o meu foco, mas acho que isso a gente pode discutir depois. Mas, como eu falei, a minha prioridade de análise aqui é em relação à questão do impacto fiscal do novo Fundeb, né? Na verdade, que é uma continuação com alguns problemas adicionais do ponto de vista fiscal em relação ao Fundeb que vige até agora e final do ano de 2020. E quando eu falo novo Fundeb, lembrando que esse Fundeb ainda não foi aprovado no Senado, então ele pode ter modificações, mas eu vou tratar, quando eu falo de novo Fundeb, eu vou tratar da proposta aprovada na Câmara dos Deputados no mês passado. Eu vou aqui compartilhar uma apresentação, e aí eu peço que qualquer problema aqui me chame, porque eu não vou conseguir mais enxergar, vou enxergar só a apresentação, mas eu acho que é importante a gente tentar nivelar o debate, iniciando com alguns conceitos básicos do Fundeb, que eu tenho visto, eu e alguns colegas temos visto, que não é de conhecimento geral, né? Então é importante para a gente poder analisar o aspecto Fundeb, o conhecimento básico de como ele funciona. Então eu vou tentar aqui fazer uma apresentação aqui, se eu conseguir, né? Porque nessa época de pandemia são tantos ferramentas de compartilhamento de vídeo que a gente acaba se perdendo. Acho que todos enxergam aqui a apresentação, correto? Não sei, e Mário e Zete, acho que enxergam? Alô? Sim, enxergamos. Tá, então tá bom. Então eu vou tentar aqui rapidamente, para não ser muito maçante, fazer um panorama do Fundeb, o seu funcionamento e, em especial, quais são os impactos do ponto de vista fiscal, em especial para os entes subnacionais, mais especificamente ainda ao Estado do Rio Grande do Sul. Então, vou fazer uma breve análise, assim, o que é o Fundeb, né? Então, o Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Primeiro ponto, ele não é um fundo único, né? A gente pode ter a impressão, por ser uma lei federal, agora uma emenda constitucional, que o Fundeb é um fundo único que reparte recursos para os alunos da educação básica brasileira. Não. Na verdade, ele é um conjunto de 27 fundos, né? Um fundo para cada estado, mais o Distrito Federal, que busca redistribuir recursos para a educação básica. Então, assim, isso já é uma questão importante, até do ponto de vista federativo. É uma lei federal que cria 27 fundos no âmbito estadual, esse âmbito estadual envolvendo o Estado e os seus municípios. Um dos principais objetivos, né, e é um dos mais saudados,
do fundo, não só financiar a educação básica, mas reduzir a desigualdade de recursos entre as redes de ensino. E aqui desigualdade entende-se tanto desigualdade regional, entre municípios brasileiros e entre estados brasileiros, mas também entre as redes de ensino, ensino fundamental, ensino infantil, ensino médio, ou seja, ele busca gerar mais igualdade, né? E quando a gente busca igualdade, grande parte das vezes, né, a maior parte das vezes, é benéfico, é justo, então acho que ele tem esse mérito inegável. Em 2019, né, eu estou usando dados de 2019, porque já tem dado, é um ano fechado, ele redistribuiu aos estados e municípios cerca de 165 bilhões de reais. O número pode ser impactante, mas se eu ponderar isso pelo número de alunos, a gente vê que ele não é um valor tão significativo ao longo de um ano, né? E ele é redistribuído para os alunos da educação básica pública, ponderada, como eu falei, pela rede e pelas etapas e modalidades de ensino. Alguns exemplos que depois eu vou abordar, mas ele é distribuído para ensino fundamental, ensino infantil. Se for modalidade de tempo integral, ele tem um valor diferente. Se for ensino médio, é outro. Se a rede for conveniada e não própria estatal, é outro. Ou seja, tem um fator de ponderação. O valor mínimo por aluno do Fundeb, como referência para que os colegas aí, todos os que nos assistem tenham noção, em 2019, para os anos iniciais do ensino fundamental urbano, lembrando que a gente tem uma série de outras variáveis, tem anos finais, tem o rural, mas a maior parte dos alunos estavam situados nesse conjunto aí, nesse nível de ensino, iniciais do ensino fundamental urbano, foi de R$ 3.238,52 em um ano, né? Então a gente vê que se eu divido isso por 12, né, nós estamos falando aí de menos de R$ 300 mês aluno o Fundeb. Então a gente começa a ter uma certa noção que 165 bilhões talvez não seja tanto recurso assim. E os recursos que esse fundo depois compõe, eu vou abordar um pouco mais posteriormente, que há recursos da União que complementam o fundo, que são direcionados para aqueles estados e municípios que não conseguem atingir este valor mínimo. Ou seja, se um estado ou um município despende na sua rede menos que 3 mil, ou despendeu menos de R$ 3.238,52 para os alunos deste nível de ensino, a União, né, o governo federal, complementa os recursos aos fundos estaduais. Depois eu vou abordar um pouco mais esse, que é um dos principais aspectos do fundo e talvez um dos principais, que gera um dos principais problemas. Se eu aplicar o fator de ponderação em outros níveis, né, creche pública em tempo integral ou educação de jovens e adultos, o valor se modifica, mas o conceito, a ideia do fundo é o mesmo. Em 2019, aqui é um ponto importante, somente 9 estados brasileiros receberam ajuda da União para a equalização do valor aluno-ano. Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí. E aqui eu chamo a atenção de um ponto que talvez não seja de conhecimento de todos. O Fundeb, ele não gera dinheiro novo para a maior parte dos estados, se eu considerar ele o estado, né, o estado da federação e os seus municípios. Ele simplesmente gera uma redistribuição dentre as suas redes estaduais e municipal. Então, não gera dinheiro novo, e isso é um ponto que eu acho que é importante para a gente entender depois a crítica que eu vou abordar na questão fiscal. Com o novo Fundeb, esse aprovado na Câmara Federal, ainda não no Senado, estima-se que 22 estados terão alguma complementação de recursos da União, e o Rio Grande do Sul não será um deles. Quando eu olho um gráfico aqui, o que eu falei, né, é simplesmente termos gráficos, todas as unidades da federação, com seus custos de valor aluno-ano, né, para aquele nível de ensino, né, anos iniciais do ensino fundamental. A gente olha que o Rio Grande do Sul é o segundo estado da federação que mais gasta aluno-ano nesse nível de ensino, e aqui eu não estou entrando no mérito se isso é muito ou é pouco, eu estou só simplesmente dizendo que é o segundo estado da federação, e 9 estados, que eu citei anteriormente, aplicavam com os seus recursos próprios menos do que o valor mínimo estipulado nacionalmente, de 3.238. Então, as barrinhas em amarelo se referem à complementação que a União deu para que todos esses entes
aplicassem o mesmo valor aluno-ano do Fundeb. E aqui, obviamente, pela questão gráfica, se visualiza a redução de uma desigualdade de aplicação de recursos, que poderia ser aqui quase 3 vezes entre o Maranhão e Roraima, né, pelos valores que são aplicados, e pela definição do Fundeb e a complementação da União, esse valor, essa desigualdade acaba sendo bem minorada, a gente vê que acaba ficando mais homogênea a curva da aplicação aluno-ano por UF, por unidade da federação. Outros aspectos aqui, então, que eu queria colocar, e eu vou tentar ser breve, mas é importante, e lembrando que essa apresentação também vai ficar disponível, né, então não vou ter todos os detalhes, mas assim, a participação da União é um dos principais fatores de redução da desigualdade, como foi visto no slide anterior, mas também dentro da unidade da federação, dentro das unidades da federação, também acabam tendo uma redução de desigualdade. Por quê? Porque como eu faço uma cesta de recursos com recursos tributários do Estado e dos municípios e redistribuo pelo número de alunos, eu acabo fazendo uma equiparação. Estados ou Estado e municípios mais ricos, entre aspas, que têm maior arrecadação, acabam financiando a educação básica de municípios com um investimento menor em educação básica, e aí sim promovendo uma maior igualdade de recursos. Para ter noção do tamanho desse impacto, sem o Fundeb, a diferença do valor aluno-ano entre municípios brasileiros poderia chegar a 120 vezes, ou seja, o menor nível, R$500 ano aluno, e o maior, 60 mil, se a gente não tivesse o Fundeb. E com o Fundeb, em 2020, a maior diferença entre investimento em educação básica entre os municípios brasileiros foi de 6,6 vezes. Ainda significativa, mas bem menor do que se não tivesse o Fundeb. O menor município, o menor investimento em educação básica dos municípios brasileiros é o município de Turiaçu, no Maranhão, R$3.720 por aluno, porque o Fundeb já aumentou o patamar de investimentos nesse município, e o maior valor aluno é aqui do Rio Grande do Sul, o município de Pinto Bandeira. Quem não conhece Pinto Bandeira, é um pequeno município perto de Bento Gonçalves, R$24.714 por aluno. Claro que Pinto Bandeira é um caso excepcional, porque é um município com alta arrecadação de impostos, mas baixo número de crianças e jovens em idade escolar. Por isso essa diferença. Mas quando eu pego Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que é a capital com maior valor de investimento na educação básica de todas as capitais brasileiras, né, um valor aluno-ano de 14.228, a diferença se reduz de 3,8 para 2,6, a diferença entre as redes do país. Né? Este novo Fundeb, o novo Fundeb que a gente está comentando, que até 2026 aumentará a participação da União em 23%, fará com que o valor mínimo de hoje, desse nível de ensinos, é R$3.720 por aluno, vá para R$5.508 por aluno, um aumento de 48%. Ou seja, o novo Fundeb vai reduzir ainda mais essa diferença de aplicação de recursos na educação básica. Então, até aqui, o conceito do Fundeb e o seu objetivo, ele está sendo atingido para a grande maior parte dos estados e dos municípios brasileiros. Porém, para o Rio Grande do Sul e alguns estados, depois eu vou apresentar um mapa para vocês, são poucos estados, é verdade, tanto o Fundeb atual quanto o novo Fundeb não representa dinheiro novo. Ou seja, a União não vai aplicar mais dinheiro na educação básica do que o Estado. O âmbito estadual, o Estado e seus municípios já têm recursos para a educação. Então, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, o crescimento da aplicação na educação básica, ela se dá pelo crescimento da arrecadação tributária, que ela cresce em tese, né, é situado em momentos de crise como a gente está passando, cresce todos os anos, e um outro aspecto demográfico que também é fundamental para entender o aspecto fiscal do Fundeb, o número de crianças, de matrículas no ensino fundamental, por causa da redução da taxa de natalidade
ela tem diminuído ano após ano. Então, se algo que é o numerador, que é a receita, cresce e o denominador diminui, nós começamos a ter um valor aluno ano muito grande, muito maior, um crescimento muito maior deste valor aluno ano. Aqui é só uma representação gráfica, né, como eu falei, das 5.568 redes de ensino do país, entre rede estadual e municipal, 2.618, ou seja, quase metade, receberá a complementação de recursos da União até 2026, né, para atingir este valor mínimo aluno ano de R$ 5.508. Portanto, o novo Fundeb vai direcionar mais recursos para quase metade das redes de ensino, escolas de todos os seus níveis, do país como um todo. E aqui eu trouxe um gráfico que eu acabei pegando de matérias de apresentação sobre o novo Fundeb, e aqui a gente pode demonstrar que 5 estados da federação, na verdade são 4 estados mais o Distrito Federal, não receberão R$1 a mais até 2026, em comparação com 2020, com o novo Fundeb. O que significa isso? Que, como eu falei, não haverá dinheiro novo para a educação básica gaúcha. Todo o dinheiro da educação básica advirá dos próprios impostos que são gerados no âmbito estadual. E nós vemos aqui, pela própria curva, né, que a Bahia será o estado mais beneficiado pelo novo Fundeb, e a grande parte, ou cerca de metade dos estados da federação, receberão quase nada, ou quase nada, de recursos novos. Ou seja, a educação básica, nesses casos, receberá menos recursos, ou receberá recurso nenhum da União com o novo Fundeb. Isso de alguma maneira é ruim? Não. Demonstra que esses estados, como o estado do Rio Grande do Sul, acabam tendo mais recursos, né, em tese são mais ricos, entre aspas, na aplicação da educação básica em relação, certamente, a Bahia, Maranhão, Ceará, Pará e Pernambuco, que receberão recursos de complementação da União. Então, essa é uma questão importante também para entender. Como é que se compõe o Fundeb? Isso é uma questão também relevante quem não tem domínio, quem não está acostumado com o debate. Quais são as receitas que compõem o Fundeb? São 20% da maior parte dos impostos estaduais e alguns de competência federal, que compõem uma cesta. 20% desses tributos, FPE, FPM, ICMS, IPI, TCD, IPVA, ITR e a desoneração da Lei Candir, 20% desses tributos compõem uma cesta que depois se redistribui entre os alunos da rede de educação básica de estados e municípios. E aqui já começa um ponto que eu acredito que foi uma falha de legislação na origem, porque quando se imaginou nessa composição, primeiro se excluiu da cesta do Fundeb recursos municipais, ISS, IPTU e TBI, porque provavelmente o legislador imaginou que esses recursos estaduais são compartilhados. Só que qual é o grande problema? O principal imposto que compõe o Fundeb é o ICMS, e 75% dele fica para o Estado, os estados, e 25% é repartido entre os municípios. Quando eu pego 20% de 75% e 20% de 25%, obviamente os 20% de 75%, que é 15%, é muito maior que 20% de 25%, que seria 5 pontos percentuais. Ou seja, o que significa isso? Que os estados contribuem para o fundo em proporção 3 vezes maior no ICMS, que é o principal tributo, como a gente pode ver nessa tela, quase 60% da composição do Fundeb é ICMS, os estados contribuem quase 3 vezes, ou contribuem 3 vezes mais no seu ICMS para o fundo do que os municípios. E os demais tributos, FPM e FPE, acabam sendo 100%, mas são fundos recebidos pelos estados e municípios sem repartição. Complementação da União, o que ocorre somente com alguns estados. E o IPVA, esse sim que é repartido meio a meio, é 5,7%, e os demais tributos são residuais. Ou seja, aqui já tem um problema de origem, que eu abordo, que eu acredito que é algo que deveria ter sido modificado, porque, em que pese a responsabilidade pelo ensino fundamental ela é compartilhada pela Constituição Federal
entre estados e municípios, claro que no caso dos municípios a competência também é do ensino infantil e nos estados do ensino médio, mas considerando o ensino fundamental, em tese, a contribuição deveria ser equivalente entre estados e municípios, e a distribuição, o resgate desse recurso, aí sim pelo número de alunos. Porém, não foi considerado a ponderação do 75-25, né, 75% que fica do ICMS para os estados e 25% para os municípios, fazendo com que os estados contribuam muito mais, o estado do Rio Grande do Sul e os estados, muito mais que o conjunto dos municípios, gerando bilhões de reais em perdas dos estados para os municípios. E a ponderação pelas matrículas, no caso as redes de ensino de educação básica, elas respondem por pouco menos de 60% das matrículas e os estados pouco mais de 40%. Porém, essa ponderação de matrículas não é suficiente para mitigar o valor adicional que os estados acabam aplicando ou direcionando para o fundo. Então, essa combinação de cestas de recursos com perfil de matrículas acaba gerando uma transferência de recursos dos estados para os municípios da ordem de 38,5 bilhões de reais. E aqui é um ponto importante. Naqueles estados que não há complemento da União, não há recursos novos da União, é simplesmente uma transferência do ente Estado do Rio Grande do Sul para o ente municípios do Rio Grande do Sul. Mas a educação básica, como um todo, não recebe R$1 adicional. E esse é um dos principais problemas fiscais que acabam se abatendo sobre o estado do Rio Grande do Sul, que eu vou detalhar um pouco mais. Aqui a gente tem uma perda estimada, ou uma perda já consolidada em todos os estados da federação, que a gente, analisando aqui, chega aos 38,5 bilhões, ou seja, os estados, né, acabam financiando os municípios, lembrando, é claro, que alguns desses acabam tendo recursos da União, e esse efeito acaba mitigado, ou até mesmo minorado, né? Não é o caso do estado do Rio Grande do Sul, que só em 2019 acabou direcionando aos municípios gaúchos para financiamento da educação básica 1,8 bilhão de reais, o que todos nós gaúchos sabemos o quanto faz falta, inclusive para financiamento da educação pública estadual. 1,8 bilhão, para ter uma noção de grandeza, é uma folha e meia, mais ou menos, do estado do Rio Grande do Sul, aquela mesma folha, inclusive dos professores estaduais, dos policiais militares, dos médicos, que está atrasada, que está sendo paga com atraso há mais de 4 anos, e que a última folha foi paga com 30 dias, foi concluído com 30 dias de atraso. Ou seja, é um aspecto extremamente relevante. E um outro ponto que eu chamo a atenção é uma espécie de um efeito perverso que existe na distribuição dos recursos. Ou seja, o fundo ele é constituído de receitas tributárias que o balanço entre o Estado e os municípios ele não é equivalente, não é o equivalente, né, o equinânime, ou seja, não há uma contribuição de 50% dos dois entes, e a distribuição dos recursos também acaba tendo um efeito perverso. Por quê? Como eu distribuo os recursos, claro, ponderado pelo tipo de rede, o tipo de ensino, mas como há uma concorrência no ensino fundamental, ou seja, tanto o Estado quanto os municípios podem e devem ofertar ensino fundamental, as prefeituras acabam se valendo de buscar, de ampliar o número de alunos da rede estadual, ou seja, buscando alunos da rede estadual, para que aumente o valor recebido do fundo. Por quê? Nesse caso, eu já tenho um custo fixo estabelecido, que é a própria escola, que é o número de professores, que é a energia elétrica da sala de aula, ou seja, eu já tenho um custo fixo alocado, que o custo marginal que eu tenho de alunos a mais, de um aluno a mais, compensa, a receita do Fundeb cobre o custo marginal de um aluno a mais naquela sala de aula. Então, é benéfico, é vantajoso para os municípios, para as prefeituras, buscarem, aumentarem o seu número de alunos na rede estadual, desde que elas não precisem ampliar sua rede, sua estrutura física. E o que acontece no Estado? A escola vai continuar funcionando de ensino fundamental. Ela vai ter a mesma estrutura física,
vai ter os mesmos números de professores, não importa se na sala de aula tinham 20 alunos, 15, 10 ou 8. E por um longo período, vai ter que se manter essa estrutura física com custos, né? Não só de manutenção, mas também do próprio salário dos professores, e eventualmente até reposição de professores, que impactará até o aspecto previdenciário, porque esses professores serão concursados e eles consumirão recursos, né, terão que ser pagos, não só na sua vida laboral ativa, como quando se aposentarem. Então, acaba gerando uma ineficiência muito grande pelo conflito entre estados e municípios. Não há uma sinergia entre estados e municípios para ofertar ensino fundamental de qualidade. Muitas vezes há escolas próximas do nível estadual e municipal concorrendo pelos alunos daquela mesma região, e a dificuldade de se reduzir, a dificuldade política de se reduzir estruturas públicas ociosas, quando, por exemplo, há escolas com um número menor de alunos que o próprio número de professores, porque seja pela questão da natalidade, da redução do número de matrículas, seja porque elas foram para o ensino fundamental municipal, o custo político é muito grande. É muito difícil se fechar escolas ou remanejar professores, mesmo que isso busque racionalizar recursos ociosos. Lembrando que nós estamos falando de educação e de servidores públicos que vão ficar dando aula por 20, 30, 40 anos, enquanto que a taxa de natalidade e a questão demográfica, em pouco tempo, vai mudar completamente a característica no estado do Rio Grande do Sul e em grande parte dos municípios. Então, inclusive, essa visão de médio e longo prazo deveria se ter, e um dos pontos que a gente aborda, que eu tenho abordado aqui, é que o Fundeb não buscou atacar, não buscou visualizar esse impacto de médio e longo prazo na questão fiscal, obviamente sem desmerecer o aspecto fundamental de aumento nos investimentos na educação básica. Aqui tem mais, que a última parte da minha apresentação é abordar um pouco esse aspecto fiscal para o estado do Rio Grande do Sul, ou seja, o que impacta o novo Fundeb para o estado do Rio Grande do Sul e por que, no meu ponto de vista, deveria haver uma discussão mais ampla para que o Fundeb não estabelecesse uma mesma regra para todas as unidades da Federação Brasileira. Que esse é um aspecto da Federação Brasileira muito nefasto, que é uma federação feita de cima para baixo, sem considerar as especificidades regionais, né, de cada ente. A gente não pode comparar a deficiência de investimentos em educação básica do Maranhão, nada contra o Maranhão, mas ele é um estado que investe muito menos, tem muito menos riqueza, um PIB muito menor, muito menos arrecadação tributária, o Maranhão, do que o estado do Rio Grande do Sul. E o fundo está sendo estabelecido de maneira igual para os dois entes, essas duas unidades da federação. Então, esse é um aspecto que acho que deveria ser analisado de maneira mais detalhada, permitindo que o fundo pudesse se moldar, se ajustar às peculiaridades de cada região. Por quê? Para o Rio Grande do Sul, por exemplo, as perdas, como eu falei, remontam em 2019 a 1,8 bilhão com o Fundeb atual. Com o novo Fundeb, que são os aspectos que eu vou abordar, vai piorar esse déficit, ou seja, o Estado vai aumentar o repasse de recursos para os municípios. Porque não haverá complementação, o Estado nunca recebeu complementação da União e nunca receberá, em função do custo, já do valor aluno aplicado no Estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que eu não estou aqui entrando no mérito se o recurso está sendo bem aplicado ou mal aplicado, simplesmente ele é o segundo estado que mais gasta por aluno num ano na rede de educação básica, e existe uma pequena parcela estabelecida pela nova lei que diz respeito à qualidade do ensino, né? 2,5% do total que a União disponibilizará. E este é um outro aspecto que a gente poderia abordar, mas que não teria tempo, que é a pouca visão de investimento em qualidade da educação que o Fundeb traz. Ele simplesmente está preocupado em aumento da disponibilidade de recursos, e quando nós analisamos custo aluno, valor aluno, tanto na rede estadual quanto na rede municipal, e compara com as provas, ou o IDEB, ou o SAEB, ou a Prova Brasil, e compara e faz não há uma correlação linear, ou seja, não significa que estados e municípios que mais investam em educação tenham melhores resultados,
e aí, obviamente, necessitaria uma discussão muito mais profunda, talvez a professora Lisete possa abordar um pouco isso. Outro aspecto que está definido na nova lei do Fundeb é um conceito de custo-aluno-qualidade, né? Que haverá uma necessidade de ampliação do valor de custo-aluno mediante com a visão de melhorar a qualidade da educação. Ou seja, alguns estados ou municípios poderão ter mais recursos se melhorarem a qualidade do seu gasto. Agora, não está definido em nenhum lugar quais são os custos desse aluno, se esse crescimento vai ser muito maior do que já existe hoje. Então, existe um aumento ainda mais potencial, que não se sabe, mas é um risco que, por lei, inclusive, haja uma pressão ainda maior para o aumento no investimento, no custo do aluno, no investimento na educação básica. Lembrando que não é aqui, mais uma vez, uma crítica à necessidade de aplicação de recursos e simplesmente aquela velha máxima da economia da restrição orçamentária. Eu tenho que aplicar considerando a restrição orçamentária que existe no estado do Rio Grande do Sul, que, como todos conhecem, ela é muito limitada. Outro ponto aqui, que é um ponto de polêmico, que pode se dizer assim, é o aumento da aplicação do novo Fundeb de 60% para 70% em profissionais da educação, tanto professores quanto servidores de escola. Quando a gente olha no curto prazo, o estado do Rio Grande do Sul já aplica 78,17% do Fundeb em profissionais de educação, tanto professores quanto servidores de escola. Contudo, quando eu olho no médio e longo prazo, considerando que as receitas crescerão do Fundeb e nós teremos uma estabilidade, né, no custo de servidores de escola e professores, pelo contexto, inclusive, de crise das finanças, se estima que em 2023 haverá um impacto, uma necessidade de aumento de salários ou do quadro efetivo de professores ou servidores de escola de 126 milhões, lembrando que esse impacto em 2023 é a partir de e crescente, para poder cumprir o mínimo de 70% em servidores ativos, aumentando também, obviamente, o impacto previdenciário. E aqui também tem um aspecto que pode ser abordado, que é da necessidade de se contratar mais professores, servidores públicos, e não contratar ou contratualizar instituições de ensino que possam dar aula, né, para também educação pública, mas é uma educação pública não estatal. Ou seja, que ele tenha tanta qualidade ou mais qualidade do que a educação pública estatal, mas que possa ter um custo não só durante a ativa, durante o aluno, ou o tempo que o aluno estiver estudando, mas também o aspecto previdenciário não ser um impacto tão grande. Por fim, uma questão extremamente polêmica, mas que para o Rio Grande do Sul, e aí nós temos que lidar com a realidade, podemos até considerar se essa aplicação, essa forma como foi feita no Rio Grande do Sul, ela é correta ou não. O fato é que ela é uma realidade, que é a aplicação existente atualmente no estado do Rio Grande do Sul, e não só o estado do Rio Grande do Sul, outros estados também, de recursos tanto do Fundeb para aposentadorias e pensões, ou seja, se usa recursos do Fundeb para pagar aposentadorias e pensões de servidores da educação, né, que existe uma previsão no novo Fundeb de vedação, ou seja, não poderá mais se aplicar recursos do Fundeb em aposentados e pensionistas da educação. Isso implicaria em 550 milhões de reais que o Estado teria que aportar a mais do Tesouro, ou seja, não poderia ser mais do Fundeb para cobrir essa despesa, ou seja, um custo adicional. E também algo que não havia e não tem relação direta com o Fundeb e não estava na proposta inicial e foi incluída ao longo da discussão legislativa, que é a vedação da aplicação dos recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino, lembrando que a Constituição exige 25% de todas as receitas de impostos e transferências dos estados na aplicação em educação, é a vedação dessa aplicação em aposentadorias e pensões. Para todos que estão nos assistindo terem uma ideia, este valor geraria um impacto adicional, ou seja, um custo adicional, já no ano que vem, 2021, de 2,8 bilhões de reais. O Estado do Rio Grande do Sul, que hoje, sim, aplica recursos de impostos e transferências que são destinados à educação,
para aposentados e pensionistas. Aqui não vamos entrar no mérito, até podemos discutir se é correto ou não, o fato é que a realidade é essa, né? E não só o estado do Rio Grande do Sul, Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo também o fazem. Esta vedação que foi incluída na discussão legislativa gerará um impacto, se não for modificada no Senado ou derrubada pela via judicial, de 2,8 bilhões. Então vejam o tamanho do problema fiscal, né, se nós somarmos a questão da aplicação de 60% para 70% em servidores ativos, e principalmente a vedação da aplicação dos recursos, tanto do Fundeb quanto da educação, em aposentadorias e pensionistas, o impacto somado só para o ano de 2021 será mais de 3,3 bilhões de reais que serão aplicados. Eu não preciso nem dizer, acho que todos têm noção da situação crítica das finanças gaúchas, que não teria nenhuma condição fiscal de pagar isso, a menos que o Estado ficasse 2, 3, 4, 5 meses sem pagar salário de ninguém, inclusive dos próprios professores da rede de educação básica. Ou seja, esse é um dos pontos que a gente chama atenção, que eu gostaria de chamar atenção, que na discussão do Fundeb foram incluídas, e está previsto lá, e foi aprovado na Câmara, que se caso não haja modificação, certamente terá um impacto significativo fiscal para o Estado do Rio Grande do Sul. E, por fim, um resumo, né, que a gente pode abordar aqui, que, obviamente, nós estamos olhando a visão do Estado do Rio Grande do Sul, mas pode se aplicar aos estados que não recebem a complementação da União ou que recebem pouco, que é uma manutenção da sistemática de cálculo que gera perdas crescentes, ou seja, as receitas tributárias vão continuar crescendo e a proporção que os estados aplicam no fundo é muito maior do que os municípios, e somado à queda no número de alunos também vai fazer com que essas perdas sejam cada vez maiores, porque as redes municipais têm aumentado o seu número de alunos em detrimento das redes estaduais. A constitucionalização da vinculação direta dessas receitas a gastos de pessoal, ou seja, os estados são obrigados a aplicar até 70% do recurso do fundo em profissionais da educação. Então, eu entendo, inclusive, não é minha área direito, mas eu entendo que a constitucionalização de uma questão que logo ali na frente poderá ter que ser modificada é problemática. Tá? Como eu falei, a aplicação do percentual em servidores ativos, a questão da vedação de aplicação para servidores aposentados e pensionistas, o que é incompatível, totalmente incompatível com as finanças da maior parte dos estados. Um outro ponto bem crítico também, que é a elevação salarial atrelada à receita em função do custo-aluno, e esta questão da indefinição custo-aluno-qualidade, ou seja, é um resumo dos impactos fiscais. Claro que a gente está olhando mais o estado do Rio Grande do Sul, e não os outros estados da federação e os outros municípios, mas acho que esse é um ponto extremamente importante, porque o Fundeb, em que pese ele é um instrumento, uma ferramenta fundamental de financiamento da educação básica, é inegável que a gente precisa olhar de uma maneira diferente para estados e municípios que têm já um custo, um investimento em educação básica elevado, e, no caso do Rio Grande do Sul, um custo previdenciário, um problema fiscal já muito grande. Então, acho que esse é um ponto fundamental que talvez não esteja tão no debate do Fundeb, talvez até seja complicado de abordar, porque acaba sendo uma visão mais crítica do Fundeb, mas eu acho que é fundamental esse debate que tem sido travado não só pela Secretaria do Estado da Fazenda, como a Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Alegre, que também é afetado, e alguns secretários de educação, inclusive, também têm alertado para esses problemas que poderão vir se a proposta aprovada na Câmara for aprovada no Senado sem nenhuma modificação. Então, eu já falei demais, eu encerro a minha participação inicial e, por enquanto, eu passo de novo a palavra ao Mário e depois à Izete, e eventualmente a gente está à disposição para eventuais perguntas. Mário, Izete, desculpa se me estendi, mas acho que foi importante. Não, muito obrigado, Busato, pela explanação, assim, importante, porque se faz muitas
observações positivas, né, sem se compreender a fundo as questões do financiamento da política educacional no Brasil, em especial do Fundeb, e tu nos traz essa brilhante explanação, demonstrando assim que as complexidades, né, não só do financiamento das políticas públicas, como também dos aspectos federativos do Brasil, que nós podemos observar que nós temos o Fundeb, que é o fundo que financia a política educacional pública, da educação pública brasileira. Ela tem uma gestão, né, top-down, ela é rígida, e aí tu tem nos municípios e nos estados a participação da população na definição das políticas de educação, e aí a gente acaba tendo conflitos, né, que obviamente podem trazer danos irreparáveis às finanças públicas estaduais, em especial do Rio Grande do Sul, que tem passado por momentos muito difíceis, né, nos últimos anos. Vou passar então a palavra para a professora Izete, para ela fazer as observações a partir do que foi apresentado e daquilo que ela tem estudado e observado nessa área da educação. Boa noite a todos, boa noite, Mário, Busato, a todos os que nos assistem. Em primeiro lugar, eu também gostaria muito de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui debatendo, e especialmente sobre esse tema, que é um tema que me é muito caro, e também fico muito feliz de estar com vocês, com o Mário, com o Leonardo. Fico super orgulhosa também pela apresentação do Leonardo, que já trouxe excelentes elementos e insumos para um debate de alto nível aqui. Eu não vou fazer uma apresentação formal, porque o Leonardo já foi extremamente feliz e rica a apresentação dele. Eu vou trabalhar mais numa perspectiva de trazer alguns elementos para debater o que o Leonardo apresentou, e também alguns elementos adicionais para reflexão sobre a questão do novo Fundeb. E eu gostaria de iniciar, da mesma forma que o Leonardo fez, de chamar a atenção de que o que se está propondo aqui não é uma crítica à importância da educação, à importância da existência do Fundeb. Por isso, eu já inicio destacando 3 pontos que eu considero bastante importantes e louváveis no novo Fundeb, apesar das reflexões que foram trazidas aqui, que a maioria delas eu estou plenamente de acordo. Então, acho que um aspecto que é extremamente positivo e importante é tornar um fundo de financiamento educacional uma política de longo prazo e constitucionalizar isso para que se tenha possibilidade de planejamento da educação. A educação não é um investimento que você pode ficar promovendo grandes alterações, de um ano você conta com recurso, um outro ano você não conta com recurso. No entanto, esse aspecto que é extremamente positivo, ele não pode ser feito de uma forma absurdamente rígida, que não permita as adaptações e inovações que vão sendo necessárias ao longo do tempo e de acordo com o estágio de desenvolvimento econômico e de desenvolvimento educacional de cada unidade da federação, de cada município. Porque o mesmo aspecto que vale da perspectiva de estados estarem em níveis de desenvolvimento diferente, como o Leonardo chamou a atenção do Rio Grande do Sul e do Maranhão, isso também é válido para diferentes municípios, porque com o tamanho do país e com o grande número de municípios com condições de infraestrutura, de pessoal, de acessibilidade, de transporte, da própria infraestrutura das escolas, eles têm níveis e composição de gastos muito distintos, que precisam ter flexibilidade para o uso desse fundo. Então, o prefeito, o secretário de educação do município mais pobre do país precisa ter
um valor mínimo que ele possa contar para o investimento educacional. Mas ele possivelmente não tem a mesma composição de gastos do município de Porto Alegre ou de outros municípios com estrutura etária da população em diferentes fases, por exemplo, de transição demográfica. Então, tornar o Fundeb uma política permanente é importante, mas não de uma forma tão rígida. Se é para ser absurdamente rígida, não seria necessário uma preocupação tão grande com questões, por exemplo, de participação de conselhos e participação popular na definição do uso desses gastos. Porque, ao mesmo tempo que que a política do Fundeb propõe que se tenha um debate sobre o uso dos recursos, os recursos estão, em grande medida, comprometidos com elementos já previamente definidos. Isso é compreensível num país que tem um problema de corrupção como o nosso, mas é necessário se pensar em mecanismos mais eficientes e adequados para que se faça o controle do uso correto e produtivo do recurso, do que torná-lo carimbado previamente para vigorar igualmente em todos os estados e municípios num período de tempo indefinido, que vai demandar um custo de debate para fazer qualquer alteração. Um segundo aspecto que é positivo é essa preocupação com a garantia de um investimento mínimo por estudante em todo o país, que é algo que vem sendo bastante utilizado na apresentação da nova proposta, na defesa, na busca de apoio para a proposta, de que ele é um mecanismo que vai melhorar a redistribuição de recursos e vai garantir uma maior participação, que dá a impressão, para quem não faz uma análise mais crítica, que todo mundo vai receber mais e igualmente uma quantidade maior de recursos. No entanto, não se fez, ou pelo menos eu não vi um debate mais transparente sobre como que se define este valor mínimo por estudante. Quão vinculado esse valor mínimo por estudante está às necessárias condições para se criar um ambiente adequado ao processo de aprendizagem de estudantes provenientes de realidades distintas. Porque o valor mínimo por um estudante urbano vai diferir de um rural, de um que depende de transporte em estradas rurais vai ser diferente do que mora ao lado do colégio. Enfim, tem um conjunto grande de características que deveriam ser debatidas para se chegar nesse valor mínimo por estudante. E as escolas também têm condições de oferta educacional muito distintas, que, para serem equalizadas, se eu já comprometi 70% com o pessoal, eu não consigo, com os restantes, com os 30% restante, tornar as escolas mais igualitárias em termos dos demais insumos educacionais, que nós economistas gostamos de falar da chamada função de produção educacional. Só que nessa função de produção educacional, os professores são um dos elementos, e talvez o mais importante, extremamente importante, mas eu preciso de tecnologia, eu preciso de inovação pedagógica, eu preciso de capacitação e atualização desses professores, eu preciso de um conjunto de fatores para que eu melhore a qualidade desses estudantes bastante grande. E esses demais insumos, eles também são desiguais. E como eu tornei rígido o uso do recurso, ou a maior parte do uso do recurso, eu posso ter, os municípios podem ter dificuldade em fazer essa equalização. Tem uma outra questão que me parece preocupante, é que o montante que cada ano é destinado para a educação, ele é uma política
que depende da dinâmica econômica, ela é uma política pró-cíclica. Se eu tenho expansão da atividade econômica, eu tenho um aumento do volume de recursos destinado à educação, eu tenho um maior valor no Fundeb, eu posso ter mais recursos disponíveis, e aí, neste caso, se eu tenho mais recursos, eu contratar mais pessoas num determinado ano, e eu tiver uma crise grave, como, por exemplo, a pandemia agora do Covid, esses recursos, depois, eles precisam ser sustentados no longo prazo, como bem o Leonardo já chamou a atenção, porque eu só posso usar esse recurso para a remuneração de funcionários públicos concursados. Eu não posso fazer a contratação, por exemplo, de fazer uma parceria público-privado, que hoje em dia é bastante comum se pensar nisso. Eu não posso usar esse recurso para contratar professores temporários, talvez para investir num problema grave no Brasil, que é a questão da evasão educacional. Se eu quero adotar algumas medidas de enfrentamento da evasão, e para isso talvez eu não precise contratar alguém que vai permanecer 25 anos ou 20 anos no serviço público, não é possível fazer com o recurso do Fundeb, porque eu não posso gastar com pessoas que não são concursadas. E um outro aspecto relacionado a isso é o fato de o recurso ou o valor mínimo por aluno, ele é definido com base no número de matrículas do ano anterior. Então, o número de matrículas na rede pública de 2020 será utilizado para calcular o valor mínimo e o valor por aluno para o ano de 2021. E, especificamente, neste momento, isso me gera uma preocupação, porque nós provavelmente tenhamos uma migração de estudante das redes particulares para as redes públicas, porque nós temos uma situação extremamente preocupante, onde muitas famílias estão perdendo renda, e atualmente nós temos, se eu olhei corretamente os dados do censo de 2019, mas nós temos em torno de 20% dos alunos da educação básica na rede privada. Se 5% destes alunos migrarem para as redes estaduais e municipais, o valor definido por aluno no próximo ano, ao invés de ser maior, ele será menor, porque ele foi definido com a base de 2020, que poderá ser bastante diferente da 2021. E somado a este problema, a arrecadação de impostos para compor a cesta do Fundeb do ano que vem, ela terá um volume de recursos menores. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, que já tem uma dificuldade muito grande de pagar os seus funcionários, nós bem sabemos que os professores não vêm sendo pagos em dia há um tempo, o governo tem dificuldade, e não é porque o atual governo não queira ou porque o governo passado não queira. Todos nós sabemos que esse é um problema que vem já de longa data e que não vai ser resolvido rapidamente, porque, e aí o Leonardo bem chamou a atenção que em alguns aspectos ele pode até se agravar, porque o número de pessoas que estão vinculadas à folha de pagamento da educação do Rio Grande do Sul, ela é alta, e isso não é porque os professores recebem bem. Aí eu até esqueci disso, tem que voltar. A valorização dos profissionais é importante, mas isso não isenta de fazer essa discussão, que ela é um pouco menos simpática, de dizer, olha, não adianta eu propagar que vamos gastar mais com educação se eu não tenho de onde tirar o recurso para que esse gasto seja efetivamente realizado e não comprometa o longo prazo. Então, a preocupação para o próximo ano é como vamos conseguir dar conta de garantir o valor mínimo por estudante em todos os municípios
e em todas as escolas estaduais do Rio Grande do Sul, quando possivelmente nós tenhamos menor arrecadação e maior demanda por vagas nestas redes. E um ponto que, nessa perspectiva, eu defini o valor mínimo com a base de 2020 para 2021. Mas o que é um grande gargalo, um grande desafio e um grande problema também que impacta na qualidade da educação brasileira? É insuficiência de creches e pré-escolas também. Nós temos carência. Não é uma questão que o Estado atende especificamente, mas que os municípios atendem. Só que essa carência, ela não está prevista na definição dos recursos do ano seguinte. A previsão de recursos ela é feita com base em quem está matriculado e não em quem deveria potencialmente estar matriculado também em escolas e creches. E os municípios têm, uma vez que só sobra 30% para serem manejados e planejar expansão de suas redes, eles também têm dificuldade em, por exemplo, construir um ambiente adequado para receber mais crianças pequenas, que demandam todo um ambiente especializado, pessoas especializadas e condições adequadas. E, como nós bem sabemos, das teorias educacionais, principalmente para a população mais pobre, a creche ela é importante porque ela permite que os pais consigam ingressar no mercado de trabalho e terem renda, mas ela é extremamente importante também para que as crianças pequenas, na fase em que elas estão na maior expansão da sua capacidade psicomotora, cerebral, enfim, que elas têm condições de fazer o seu desenvolvimento cognitivo e não cognitivo, elas tenham esses estímulos adequados por profissionais que, às vezes, se elas ficam em casa com o irmão mais velho, com alguém que está cuidando, porque a mãe precisa trabalhar, etc., e elas não têm condições. Então, o investimento para esta faixa etária ele é extremamente importante e acaba não sendo possível prever com os recursos, ou dar conta dele com os recursos do Fundeb. E um outro aspecto que me parece que não fica bem contemplado dentro da previsão orçamentária dos recursos do Fundeb são as questões de atualização, modernização e qualificação dos professores. Uma vez que nós temos a estabilidade do funcionário público, que por um lado é bom, que você fideliza, etc., mas nós muito bem sabemos que a maior parte das empresas, o setor privado, tem programas de atualização, qualificação, modernização dos seus processos com bastante frequência. E isso é necessário, inclusive, para nós, professores. O tempo todo você precisa estar estudando. Mas quando você acaba não tendo recursos, muitas vezes, pequenas prefeituras, etc., os professores fazem as suas graduações lá na juventude e acabam a vida toda dando aula, tanto que é um desafio hoje, diante da pandemia, para muitos professores, o uso de tecnologias para conseguir produzir conteúdo, ministrar disciplinas online, para dar conta desse momento, porque muitos não estão em condições preparados, tecnologicamente preparados para atenderem uma mudança tão radical nas suas práticas pedagógicas. E não é porque eles não querem, não é porque eles não têm capacidade, mas é porque eles estavam com o seu tempo todo dedicado às atividades docentes do dia a dia. Então, esses desafios precisam ser pensados. E para isso, então, para que o Fundeb conseguisse, de fato, atender muitos dos anseios da população brasileira, que é trazer mais crianças para creche para educação infantil, reduzir a evasão, qualificar professores,
permitir uma digitalização, um maior acesso à tecnologia, principalmente para os estudantes de baixa renda, seria necessário ter maior flexibilidade, mais agilidade, maior capacidade de pensar uma gestão educacional mais flexível e eficaz, para que com isso se conseguisse dar conta dos grandes desafios da educação brasileira. Então, porque, apesar dos economistas serem preocupados com a questão de insumos e produtos, mas os insumos são diversos e precisam ser bem utilizados. Gastar mais nem sempre é a melhor forma de você ter melhores resultados. Você pode, às vezes, conseguir gastar mais por um tempo, inclusive para economizar futuramente com melhores tecnologias, com mais com o uso de recursos mais eficientes para produzir uma qualidade da educação melhor. Então, pensar em inovação pedagógica é algo importante e é algo que não é simplesmente contratar mais professores. Às vezes, com o mesmo montante, o mesmo número de pessoas na rede, você pode dar conta se esses professores tiverem, por exemplo, mais recursos à disposição para utilizarem em suas salas de aula. Então, em termos de reflexões mais gerais, assim, para promover o debate, seriam esses elementos que eu gostaria de trazer. Eu acho que a gente tem espaço também para que as pessoas possam participar e fazer perguntas, então devolvo a palavra ao Mário e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar participando dessa discussão. Obrigado, professor Izete. Tem alguns comentários aqui que apareceram durante as explanações. Eu vou fazer um breve relato deles e aí vocês ficam à vontade em observá-los. O Henry Wolff, ele faz um questionamento se o Fundeb pode ser utilizado para o pagamento de aposentadorias. E o Thomas Kang também faz uma observação em relação se os tribunais de contas estaduais já estão, permitem essas ações. E eu gostaria de saber se, na opinião de você, se existe um ambiente hoje no país, né, em especial no Senado, que é onde essa matéria vai passar por votação, se existe ambiente político para se construir uma nova alternativa na composição do Fundeb, tornando menos danoso para os estados mais ricos, né, da federação, que impactasse menos as finanças públicas dos estados. Bom, deixa eu abordar rapidamente as questões. Acho que o que o Henry coloca é verdade. Na verdade, não há... Já há na legislação do Fundeb essa vedação da aplicação de recursos em aposentados e pensionistas, assim como já há interpretação do próprio Tribunal de Contas da União e de outros tribunais de contas, inclusive da própria governo federal, da vedação da aplicação de recursos em MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino, para aposentados e pensionistas. Então, assim, esse é um dos problemas do Estado do Rio Grande do Sul, esse Estado nosso, né, que a gente se orgulha tanto, mas são práticas que, e aí, assim, não estou falando deste governo, nem do outro, isso vem de décadas em que se vai para poder sobreviver, e aí é um ponto bem, assim, quase essa palavra, sobreviver do ponto de vista das finanças, vai se utilizando desses subterfúgios. Então, o Estado acaba aplicando recursos em MDE e Fundeb para aposentados e pensionistas. O Tribunal de Contas do Estado acaba validando, no nosso caso, essa aplicação, mesmo indo de encontro à interpretação majoritária e da própria União. O problema é aquele, assim, que a vida real se impõe, né? Tu vai criando essa bola de neve, ela é tão grande hoje, que nós estamos falando de mais de 3 bilhões de reais, que acaba sendo aplicado para aposentados e pensionistas. E imagina se esse recurso pudesse estar sendo aplicado efetivamente na educação,
né, não só na educação básica, mas principalmente na educação básica no estado do Rio Grande do Sul. Certamente a gente teria condições de pagar melhor os professores, ter uma estrutura pública maior. Então, assim, é um pouco daquela a vida como ela é. Hoje, essa situação se impõe, porque o fato do Estado eventualmente ser vedado de aplicar já no ano que vem, lembrando que ela tem vigência imediata para 2021, simplesmente vai fazer com que as finanças entrem em colapso. O próprio secretário de Estado da Fazenda tem defendido pelo menos uma transição de 6, 7, 8 anos para que possa se deixar de aplicar em recursos que, e aí vamos ser assim, bem sinceros e objetivos, né? Obviamente, o objetivo da Constituição e do Fundeb, independente de ser favorável ou não à vinculação de receita, era aplicar nos alunos, na rede de professores da ativa, né, e não aplicar em aposentados e pensionistas, que é outra natureza de despesa. Deveria ser assim, mas não é. Então, o caso é que precisa ser discutido desse ponto. O outro ponto, e aí que foi colocado, Mário, se há espaço para discussão, aí eu como tenho debatido isso há bastante tempo, porque o Rio Grande do Sul tem uma situação peculiar em relação ao Fundeb e às finanças, eu fico muito triste, fico muito assim, decepcionado de ver que esse debate do Fundeb, em que pese no meio, eu sei que houve muitas consultas públicas, debate, mas ele acaba sendo trazido no meio da maior pandemia da história da humanidade. Então foi votado na Câmara, sem a transparência que eu entendo necessária, e ela está permeada agora por disputas políticas, né? Então, assim, se é uma proposta do governo federal, se ela é dos governadores ou dos municípios, já influencia no debate, quando que, na verdade, não deveria ser, sim, a qualidade da educação. Eu entendo que, como o Senado é uma casa que representa de maneira igual os 27 estados da federação, ou seja, são 3 senadores por unidade de federação, eu imagino que possa ter possibilidade daquelas unidades da federação que, e aí a gente fala assim, estados ricos entre aspas, né, esse é um dos problemas também da nossa federação, a gente acaba tendo essa visão, estados mais ricos, menos ricos, mas nem sempre o mais rico, do ponto de vista de renda per capita, é o que tem as melhores finanças e vice-versa. Então, essa visão dos estados mais ricos, entre aspas, do sul-sudeste, ela acaba não sendo efetivada na prática, quando a gente olha não só os índices de qualidade, mas também a própria situação fiscal deles. Então, assim, acredito que há espaço, porque o que eu defendo e defenderia, que é uma alternativa, é que o Fundeb seja aprovado, que possa se avançar em algumas discussões que a própria professora Isete coloca, que são muito pertinentes nesse momento, mas que possa existir alguma maneira daqueles estados que não têm recursos da União, ou seja, não vão ter recursos adicionais, pudessem ter uma maneira diferente de compor esse fundo, ou seja, o valor total do Fundeb no estado, que é em torno de 4 bilhões, ele continue igual, mas ele possa ter uma cesta de receitas diferenciadas e, eventualmente, até uma forma de distribuição desses recursos de maneira distinta. Porque eu acabei vivendo, por uma questão profissional, o estado e o município. E eu vejo a absoluta dificuldade, mesmo sendo a capital do estado do Rio Grande do Sul, eu imagino municípios do interior, de haver uma sinergia do ponto de vista de gestão educacional. Mesmo que nós estejamos falando do nível de ensino que ambos são concorrentes na aplicação, que é o ensino fundamental. Então eu vejo a dificuldade que é. Até porque o investimento em educação, ele é de médio e longo prazo, tem todo um aspecto de diferença, às vezes, de visão de educação entre estados e municípios. Então, assim, acho que há essa possibilidade, sim, porém, já tive notícias hoje que deve ser votado daqui a 2 semanas e no Senado Federal, e a gente não sabe até que ponto isso vai acontecer, porque a gente sabe que alguns governadores têm se mobilizado, mas a gente também não sabe até que ponto é viável. E, enfim, acho que, assim, o que eu lastimo é isso. Acho que teria muitas coisas que poderiam ser discutidas de maneira a melhorar o próprio projeto do Fundeb, que não fosse ser discutido no meio dessa pandemia. Claro que tem o tempo agora, até o final do ano de 2020, mas acho que poderia ter se
alongado um pouco mais a discussão, ou, enfim, pensado numa maneira de transição. E um ponto que é, Izete, que eu não tinha me pensado nisso, professor Izete, e tu trouxe agora, que é extremamente relevante. Eu tenho a mesma estrutura educacional, né, que vai aumentar provavelmente, porque muitos alunos da rede privada vão vir para a educação pública. As receitas tributárias derreteram, diminuíram muito, então eu vou ter uma estrutura maior para ser financiada por um valor, por uma receita menor. Porque, no caso do Rio Grande do Sul, a própria ajuda federal, essa que veio, enfim, desse debate, ela não compõe a cesta do Fundeb. Então, provavelmente, eu vou ter 2020 e 2021 menos recursos do Fundeb para aplicar a educação básica e mais alunos para ser atendido. Então, também é um problema dessa questão de ser um fundo procíclico, né, em que eu não gero poupança para poder absorver essas oscilações de receita, e nem esses impactos, esses choques econômicos que fazem com que as pessoas acabem saindo da rede privada para a rede pública. Então, eu não tinha me atentado a esse aspecto, que certamente vai dificultar ainda mais. E o que vai acontecer? Os estados e municípios vão ter que tirar recursos de outras fontes, que não o próprio Fundeb, para poder financiar esses alunos, já que, obviamente, eles têm que ser atendidos. Então, enfim, é um debate tão complexo que a gente até fica... que a gente tem tantos aspectos a ser considerados, e cada vez que a gente conversa e debate, a gente traz outras nuances que reforçam, e infelizmente ele acabou caindo num momento péssimo e está sendo, no meu ponto de vista, votado de maneira sodada, pelo menos assim, olhando esse aspecto fiscal, e que acaba gerando até, aí permeia inclusive questões políticas, eleitorais da época, que não cabe a gente abordar, mas sim, que acaba sendo prejudicial ao debate, talvez do projeto mais importante que nós tivéssemos que estar debatendo no ano de 2020, que seria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Então, essas são as considerações que eu teria. Em relação, eu acho que a questão da aposentadoria, o Leonardo já respondeu plenamente, ele tem muito mais propriedade para falar sobre o que é possível ou não com o uso do recurso, então eu vou comentar rapidamente a questão de ambiente ou não para o debate, e a sensação que eu tenho é que esse debate... em alguma medida, para esse ano, ele perdeu o time, possivelmente o projeto acabe sendo aprovado muito próximo do que ele está. Isso, na minha opinião, não invalida a premência desse debate ser feito, o que é uma pena, porque vai ter uma PEC aprovada que não vai ser possível de implementar, porque ela vai ser inviável para alguns estados. Esse debate vai, ou judicialmente, ou de alguma forma, ele vai ter que ser feito, porque Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, alguns estados não vão dar conta de sustentar imediatamente a proposta como ela vai ser aprovada. Então, ele vai acabar vindo de forma... dado que ele não foi feito ao longo do ano de uma forma correta e está sendo feito agora no meio da pandemia, ele vai acabar emergindo na sequência e tendo que ter flexibilizações e, de alguma forma, aí eu não sou profunda conhecedora de legislação de como é que se resolve isso, mas que vai ser necessário um debate ou algo para se enfrentar esse problema. Eu acredito que sim, que não tem alternativa para implementação rígida do processo como ele está sendo proposto em termos fiscais. Então, Obrigado, professora. Tem mais algumas perguntas aqui. A Lauren Chechanevski, nossa querida economista colega de mestrado e doutorado, aí, ela coloca o seguinte questionamento: se a queda do número de alunos devido à transição demográfica não deveria ser considerada, ou seja, a médio prazo teremos uma redução da população na idade escolar no Brasil. Isso não seria uma oportunidade para melhorar o gasto público, mais recursos para menos alunos
E o Thomas Kang também, ele faz uma nova pergunta, falando se passar no Senado essa nova proposta do Fundeb, a possibilidade de colapso não poderia servir como incentivo para fazermos reformas importantes que estamos adiando faz tempo? Então, primeiro saudar a Lauren. Lauren foi minha colega na Secretaria de Planejamento, então, bom revê-la virtualmente, né? Primeiro, assim, essa questão que a Lauren coloca, para mim, é um dos temas aí que não permeia só o Fundeb, mas que tem sido, para mim, do meu ponto de vista, relegado a um segundo plano, que é a questão demográfica, né? A questão demográfica tem acho que um colega economista que acho que quase todos conhecem, que é o Aode Cunha de Moraes Júnior, que tem sempre batido nessa tecla, que eu concordo plenamente. A gente tem dois fatores, digamos assim, básicos para o desenvolvimento econômico. Um é a mão de obra, né, a quantidade de mão de obra, e outro é a produtividade. O país, a gente sabe que a produtividade depende, dentre outras coisas, de tecnologia e educação, que a gente não sabe qual é o comportamento que terá futuro. Mas uma coisa a gente sabe, ou quase certamente sabe, que é a questão demográfica. Teremos menos mão de obra no futuro próximo, ainda mais no estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que tem uma pirâmide etária caminhando para o nível da Itália, onde tem muito mais idosos e aposentados do que crianças. Então, esse aspecto que a Lauren traz, para mim, é uma das coisas mais relevantes e que deveria estar permeando todo o debate da discussão, não só do desenvolvimento econômico, mas também das finanças públicas. Por isso que eu não gosto das vinculações, ainda mais a constitucionalização da vinculação. Porque daqui a pouco, e eu não estou falando de muito, e talvez agora a questão da pandemia tenha evidenciado, eu tenho uma necessidade de aplicação muito maior em saúde e em políticas de prevenção e também de cuidados dos idosos do que de educação. Claro que eu não estou entrando no mérito, o que é mais importante, porque tudo é importante, a gente sabe que a gente tem que lidar com a restrição orçamentária. Mas esse aspecto que daqui a 10 anos, quantas crianças a menos, daqui a 20 anos, quantas crianças a menos nós teremos em idade escolar? Será que a gente não tem que estar se preocupando mais? E aí é um tema que eu gosto muito, porque até foi onde eu praticamente minha vida acadêmica, eu discuti na qualidade dessa despesa, como é que eu tenho feito para poder ter alunos que saibam escrever ou saibam fazer conta, né? Ou seja, aprendam português e matemática. Será que eu não tenho que estar mais preocupado com isso e entender quais são as formas que esse recurso pode ser mais produtivo nesse ponto? Então, assim, esse é um dos pontos que eu abordei rapidamente na apresentação, que, para mim, o debate do Fundeb foi falho, na qualidade desse gasto. E aí vamos trazer para a pauta aqueles senso comum, mas acho que são importantes, que é a educação pública no Ceará, um dos estados que menos gasta por aluno, e aí pegar o exemplo de Sobral, que certamente gasta menos do que a média de todos os municípios gaúchos e tem uma educação exemplar. O que eles fazem de diferente? Por que lá a qualidade do gasto é maior? E aí eu confesso que eu não tenho resposta. Mas talvez esse seja o debate mais importante, ou um dos mais importantes que poderiam estar se colocando nesse momento. E aí eu não tenho a resposta, obviamente, porque é uma das coisas mais difíceis mensurar a qualidade da despesa pública e como melhorá-la. E a questão que o Thomas coloca, já vou abordar uma outra pergunta também em relação a um incentivo a adiar essas reformas, eu penso que eu acho que deveria ser, não vou dizer adiado essa questão do Fundeb e das reformas, mas acho que a gente poderia pensar em uma transição e, volto a insistir, eu acho que a gente deveria discutir aí na reforma administrativa a forma como a Federação Brasileira se comporta, né? A gente tem essa visão assim, em que a União dita a regra para todos os estados. Claro que ela tem que ter uma visão de equilíbrio das desigualdades regionais. É inegável que o Norte e o Nordeste têm uma deficiência econômica, social muito maior que o Sul e o Sudeste, e acho que faz parte da federação a gente tentar equilibrar essas desigualdades regionais,
mas em alguns aspectos que não tenham influência absolutamente nenhuma, ou seja, o fundo do Fundeb do Rio Grande do Sul não tem nenhuma influência no Fundeb do Maranhão, do Cerrado, de Pernambuco, da Paraíba, do Acre, do Amazonas. É um fundo do Estado. Então, por que eu tenho que ter uma regra? Por que eu não poderia, o governador, sentar com os prefeitos e discutir, olha, nós temos aqui um conjunto de X milhões de alunos do ensino fundamental, nós temos sobreposição de escolas, nós temos um problema em que os professores da rede municipal ganham mais que na rede estadual. Esse é um problema do Estado, lato sensu, não é do município A e do Estado. Por isso é que a gente não pode pegar e rediscutir isso, porque, para vocês terem noção, Porto Alegre, que é o município que mais recebe Fundeb, entre aquilo que aplica e recebe 85 milhões de reais por ano, é o que mais recebe, 85 milhões. Enquanto que o Estado perde 1,8 bilhão. Será que não seria o caso de sentar os prefeitos e o governador e discutir o mesmo valor do Fundeb que vai ser aplicado de uma forma diferente, né? E aí discutir, sim, sinergias, discutir reestruturação das questões físicas, de escolas, de maneira racional e não apaixonada. Eu acho que essa seria uma possibilidade que eu vejo mais viável no debate do Senado, criar uma alternativa para que aqueles estados que não recebem recurso nenhum da União, estou falando somente 5 estados da federação, 4 estados de Distrito Federal, que poderiam, por uma autorização legislativa mediante mudança legal, que eu acho que é no âmbito do Estado, ter uma forma diferente de rediscussão, e aí sim abordar, inclusive, mais questões de qualidade, porque a Lauren trouxe aquela questão da demografia. Maranhão, Ceará, Paraíba, Goiânia, não tem a estrutura demográfica que tem o Estado do Rio Grande do Sul, que tem uma pirâmide quase europeia, ainda vai ter crescimento, ainda tem necessidade de aplicar mais recursos. Então, acho que a única alternativa que eu vejo viável é possibilitar uma exceção para alguns estados, ter uma rediscussão dentro do seu âmbito, sem, obviamente, reduzir o recurso aplicado à educação básica. Tirando isso, eu acho que não vai ser adiado, acho que é um debate que já está dado, que realmente é benéfico para a maior parte dos municípios do estado, é inegável que ele é um avanço, mas acho que seria assim, se os senadores desses estados conseguissem incluir uma emenda convencendo os demais que não vai mudar nada a vida deles, talvez fosse viável, e aí sim a gente poderia, com o Estado e com os próximos prefeitos, né, que tem eleição esse ano, discutir aí sim a educação do Rio Grande do Sul, que de uma maneira geral tem piorado aí ao longo dos últimos anos. Eu acho que as perguntas do Tomás e da Lauren, elas em alguma medida elas convergem, porque o aspecto de promoção do debate que o Thomas traz, ele está relacionado também com essa necessidade em função da transição demográfica, que já vem gerando alguns desgastes para os gestores de uma forma um tanto quanto até cruel, porque a racionalização dos gastos, que eu acho que veio depois numa pergunta subsequente, e a qualidade do gasto, ela depende também muito desta flexibilidade, da existência de flexibilidade de como é que você usa os recursos e de como é que você faz. Inclusive, eu falei ao longo do meu debate ali da parceria público-privada, mas aí tem esse aspecto que o Leonardo traz também, de, inclusive, parceria ou racionalização de uso conjunto de recursos de prefeituras, de municípios e do governo estadual, porque em muitas situações, e aqui em Porto Alegre teve essa polêmica de fechamento de escola, de não fecha a escola, de abre escola, porque as pessoas não querem ir para longe das suas casas, tem poucos alunos numa determinada escola, e você tem que manter toda a estrutura, e como é que você, em alguns momentos, em algumas situações, isso poderia até ser resolvido com um debate conjunto de absorção desses alunos, de uma rede pela outra, de uma dependência administrativa pela outra, etc. Então, eu acho que tem várias questões que precisam e vão ser adicionadas novas demandas e novos desafios em função da transição demográfica, que
vão exigir medidas, em alguns momentos isso vai acabar tendo que ser, provavelmente, uma proposta bottom-up. Porque esse aspecto, e isso em desenvolvimento é uma questão extremamente discutida, assim, que políticas top-down, de definir regras de cima para baixo, elas têm muita dificuldade de serem efetivas e eficazes na sua implementação por conta das diversidades, das demandas, dos problemas que precisam ser resolvidos. Então, até eu vi que tinha uma questão, acho que era Alexandre que perguntava de propostas. Assim. Eu acho que uma coisa que, se pelo menos isso os nossos senadores conseguissem apresentar uma emenda que propusesse flexibilidade, uma maior flexibilidade no uso dos recursos nos estados, de acordo com as suas estruturas, com o tamanho das suas, inclusive, dívidas e condições de arcar com esse processo de transição, já seria melhor do que o projeto da forma como ele está. Porque o Leonardo propôs um período de transição. Eu acredito que mais do que além do período de transição, seria necessário essa flexibilidade de uso que pode ser condicionado ao debate público, pode ser até exigir um plebiscito, se for o caso, para decisão de em que vamos investir mais ou menos num determinado ano, mas que não fosse regras tão rígidas, porque um estado como o Rio Grande do Sul, com o tamanho que tem de folha de inativos, essa ruptura inviabiliza muita coisa, porque esse recurso vai sair de outras coisas que são extremamente importantes para o estado do Rio Grande do Sul, como o uso de saúde, como infraestrutura, como muitas outras coisas, e os inativos precisam ser pagos. Então, são debates que não tem como fugir de serem feitos e que também vão mudando conforme o nosso desenvolvimento econômico avança, conforme isso se comporta, e também conforme avança a nossa transição demográfica, que é uma das mais avançadas do país. Então, esse processo é inevitável que seja debatido. Assim, o problema é inevitável de ser, e acho que a flexibilidade no uso do recurso já seria algo que traria um ganho. Muito bom. A Lauren aqui também coloca, aí de parabenizar a fala de vocês, né, dessa live, que caberia uma live também sobre a ineficiência dos gastos na educação e avaliação da captação e da execução de recursos de FNDE no nosso estado. A Lauren, se ela tiver interesse, ela já está convidada a discutir conosco aí numa live do Conselho Regional de Economia. A Sinara Ritter também faz uma fala para o Busato, em que mais de 200 municípios também perdem com o Fundeb. Muito bom a questão do fundo ser gerido dentro dos estados. Eu acho que nós abordamos de uma forma bastante ampla todas as questões, e eu deixo, então, um espaço para o fechamento, uma fala para vocês realizarem o fechamento dessa brilhante discussão e esclarecimento, né? Porque muito se fala na mídia, muitas vezes nós economistas também falamos, nos prendemos a aspectos políticos e esquecemos de ver as questões mais complexas e mais internas das discussões, e em especial do financiamento e do funcionamento das políticas, em especial no caso de hoje da educação. Bom, então, só agradecer muito o convite. Acho que esse é um debate, como eu falei inicialmente, poderia durar horas, de diversos aspectos. A gente tentou fazer de uma maneira mais ampla.
Acho que foi muito válida a nossa discussão aqui, nossa conversa, e acho que nós, economistas, a gente até deveria se preocupar até mais com esses debates de educação, porque, como sabemos, assim, essa é uma das principais variáveis do próprio desenvolvimento econômico, né? A Sinara, a gente debatia bastante junto com a FAMURS aí, ela trouxe uma informação que eu não confesso que eu não sabia, né? Mais de 200 municípios também perdem com o Fundeb, ou seja, olha inclusive o grau de atrito que há entre os próprios municípios, porque eles estão perdendo recursos. Ah, mas tem menos alunos, tá, mas a estrutura física já existe, o professor já existe, ou seja, talvez esse debate possa, também junto com a própria FAMURS e o Estado, ter algum fruto no Senado, mas acho que fica aí para um próximo debate. Eu concordo com a sugestão da Lauren aí, que também a questão da avaliação da efetividade da despesa em educação é algo extremamente importante, como eu falei, não há uma correlação linear de investimento e resultados em educação, isso tem uma série de estudos que investigam e a gente poderia debater perfeitamente. Então, acho que agradecer muito quem participou, né, e quem estiver vendo depois gravado também. A minha apresentação vai ficar à disposição, vou encaminhar para depois o Corecon poder disponibilizar. E, mais uma vez, agradecer o Conselho, agradecer o Mário, a Izete pelo debate, a todos que estiveram aqui conosco nessa noite aí, assistindo, porque fiquei muito honrado com o convite. Acho que o tema é um tema muito importante e foi extremamente rico o nosso debate. Então, boa noite a todos, mais uma vez agradeço e até a próxima. Também gostaria muito de agradecer o convite do Corecon, agradecer o Mário, que fez o contato, agradecer a oportunidade de ouvir o Leonardo e todas as excelentes informações, qualidade da apresentação dele, agradecer imensamente a todos os que nos assistiram ao vivo e dizer da minha grande satisfação de perceber, de ver tantas pessoas interessadas nesse tema, que para mim, como uma pessoa muito preocupada, interessada em promoção de desenvolvimento econômico, na temática de desenvolvimento econômico, a questão da educação é chave. É impossível se pensar numa sociedade desenvolvida em melhorar nosso nível de produtividade, a nossa capacidade de gerar inovações, de gerar melhor qualidade de vida, desenvolvimento humano, sem ter, de fato, uma educação básica de qualidade. Mas isso não significa que a gente possa se contentar sempre que a gente ouve na mídia o debate de que teremos uma maior participação da União, de que teremos maior recurso. A gente precisa ir mais a fundo nesses debates. Eu fico muito feliz de ver tantas pessoas interessadas em participar dessa discussão e agradeço imensamente, desejo uma excelente noite a todos. Obrigada, Léo, Mário, foi ótimo estar com vocês. Obrigado, professora. Obrigado, Busato. Obrigado a todos que nos acompanharam, né? E principalmente aos nossos debatedores, né, tão qualificados, né, e tão importantes para a nossa profissão, né? Pela sua trajetória profissional, né, acadêmica e de relevância pública, assim, que certamente são pessoas que inspiram muitos economistas que estão se formando e muitos economistas que já estão na atividade profissional. Antes de fechar, então, eu gostaria só de lembrar que na próxima semana o Corecon estará promovendo, em comemoração à Semana do Economista, né, nosso dia do Economista, dia 13 de agosto, uma série de encontros virtuais, então, que tem como objetivo os cursos de economia do Rio Grande do Sul, objetivando, obviamente, um mercado de trabalho do profissional economista. Então, agradeço a todos a presença do Leonardo, né, e da professora Izete, e, obviamente, das pessoas que participaram e que colaboraram com perguntas importantíssimas nos esclarecimentos que as questões do Fundeb vêm trazendo para essa situação que o Brasil vive hoje. Muito obrigado a todos e boa noite.